Então, pessoal, boa noite a todas e todos. Acredito que vocês me ouçam bem, né? Tá tudo bem para todo mundo aí? Sim. Beleza. Então, eu vou deixar essa aula gravada também. Eu sei que a internet está variando bastante por conta da chuva. Disponibilizo para vocês lá no Ava. E hoje nós vamos começar, na verdade, a falar da morfologia dos órgãos reprodutivos. Até semana passada, a gente estava falando de anatomia, né, de morfologia, na verdade, dos órgãos vegetativos da folha, do caule e da raiz. E agora a gente passa a falar de morfologia dos órgãos reprodutivos. E aí eu gostaria de jogar uma pergunta para vocês. Se caule, por exemplo, né, pode se tornar uma nova planta, se a gente sabe que tem folhas que produzem estruturas que podem se tornar uma nova planta, por que a gente faz essa divisão de órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos? Acho que porque os reprodutivos só têm essa função. Não entendi o finalzinho, Brenda. Porque os reprodutivos só têm essa função. Quem mais ajuda a Brenda aí? Não só isso. Repita aí, por favor, de novo, professor. Eu não escutei. Estou perguntando o seguinte, Williams. Quando a gente viu, por exemplo, morfologia da folha, morfologia do caule, a gente viu que existia a possibilidade de esses órgãos ou parte desses órgãos se tornassem novas plantas, né? Então a gente viu lá na folha que algumas folhas têm função reprodutiva, igual a folha lá da mãe de mil, que tem as gemas na borda da folha que criam novas plantas. Ou as gemas no caule, que você pode cortar, por exemplo, e fazer uma nova plantinha, tipo via uma muda, né? Que gera um novo indivíduo. E aí minha pergunta é, por que então, se a gente tem órgãos como o caule, como a folha, que fazem reprodução de alguma forma também, por que a gente está separando em órgãos vegetativos e incluindo esses órgãos lá, e reprodutivos, onde nós vamos falar de outros órgãos? O que o Otávio falou aí tem relação, mas não é a resposta. O Otávio escreveu no chat, tem polinização também. Isso tem relação, mas não é a resposta. E aí, quem me ajuda? Tem a ver com a troca de material? Tem a ver com a troca de material, mas vamos elaborar melhor essa resposta aí. Porque um vai ser só do mesmo indivíduo e o outro pode ser os dois? Então, Sei lá. na verdade, tem a ver com o que a gente chama de modo reprodutivo, que é a forma com a qual essa planta está se reproduzindo. Quando a gente fala de morfologia dos órgãos reprodutivos, a gente fala dos órgãos exclusivamente ligados à reprodução sexuada, aquela em que há troca de gametas, tá? Entre os indivíduos. E aí vai acabar tendo troca de material genético, como o Ilames disse, né? Mas quando eu estou falando de órgão reprodutivo, vai ser aquele órgão que está envolvido na troca de gametas, né, entre indivíduos, ou que vai ser originado pela troca de gametas. Como assim, professor? O que você está falando? Porque aqui nos órgãos reprodutivos, gente, nós vamos ter 3 tipos de órgão também. Nós vamos ter as flores, os frutos e as sementes. Então, as flores, elas vão ser o passo inicial da reprodução sexuada. Né? Nas flores que eu vou ter a produção dos gametas, masculino e feminino, na verdade, dos gametófitos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A partir da troca desses gametas, a gente tem a formação do fruto, e no fruto a formação da semente. Então, todos esses órgãos estão envolvidos no processo de reprodução sexuada. A folha, o caule, vão estar envolvidos em processos de reprodução assexuada, onde eu não tenho troca de gametas, eu tenho só a multiplicação das células de um mesmo indivíduo. Tá? Em geral, gente, para as plantas, essa questão da reprodução, ela é menos limitante, porque a gente cresce vendo na escola a questão da importância da reprodução sexuada como o aumento da variabilidade genética, né? Basicamente esse é o principal motivo que a gente vê na escola do porquê existe reprodução sexuada.
Agora, eu posso contar para vocês que para as plantas isso não faz tanta diferença assim. Então, não é que não seja importante, tá, gente? Ter diversidade genética. É importante, sim. Mas eu lembro que eu tinha uma professora de botânica que falava assim, ó, quando a gente pega os órgãos, as espécies vegetais, a gente nunca teve notícia de nenhuma espécie que foi extinta por falta de variabilidade. Principalmente porque as plantas têm outras formas de adquirir variabilidade, inclusive na reprodução assexuada. A mutação é bastante comum, tá? Nas plantas em geral. Mas, para as plantas, a reprodução sexuada vai ser muito, muito importante no sentido de ser um processo de resistência. Por que eu estou falando isso, gente? Porque as estruturas que são geradas pela reprodução sexuada, elas podem muitas vezes durar mais tempo até que os indivíduos que a geraram. Então, veja, quando a gente pega uma semente de milho, né? Não sei quem aí tem roça de milho ou conhece alguém na família que tenha, a gente pode guardar a semente de milho esse ano e deixar para plantar só o ano que vem, que eu vou conseguir ainda assim germinar aquela semente, ela vai se tornar um indivíduo adulto. Se eu deixar um pé de milho daqui para o ano que vem, ele vai morrer, ele tem um ciclo de vida curto, né? Agora, essa semente, ela se torna uma estrutura de resistência. E aí vamos pensar, quando a planta está lá na natureza, né, que ela não tem nosso cuidado, não tem a gente regando, muitas vezes ela passa por situações difíceis, né? Então vamos pensar nas plantas da caatinga, por exemplo. Chega uma época do ano que falta água. A gente tem pouca chuva, né? E, em geral, essas plantas vão se reproduzir, a gente vê logo depois da chuva, né? Choveu, todo mundo enfora, todo mundo floresce, dispersa a semente, e essas sementes podem ficar quietinhas lá no solo um tempão. Aí o José colocou aqui, né? O milho pode durar até 2 anos, o Jorge colocou semente de rosa do deserto dura no máximo 3 dias. E aí o que eu estou falando é o seguinte, gente, tudo depende de onde essa planta evoluiu para saber como a semente dela vai se comportar. Tá? Então, se essa planta estava, por exemplo, num lugar onde a gente tem um ciclo sazonal, vamos supor, falta água e tem água, tipo a caatinga, que tem um período bem específico de chuva, né? Uma planta que a semente não dura muito, não vai ser bem sucedida. Porque imagine, a planta fez a flor lá, investiu um tanto de recurso naquela flor e fez uma semente. Se o prazo de validade, igual a Brenda está falando aí, da semente for curto, se ela não tiver boas condições de germinação, a planta perdeu todo aquele investimento. E aí o que acontece? A planta sabe disso? Claro que não. Mas no processo evolutivo, aquelas que não tinham um bom prazo de qualidade, certamente, de validade, certamente foram extintas, né? Não conseguiram deixar descendentes. Mas isso a gente fala quando a gente for falar lá de semente mesmo, tá, gente? Então vamos voltar para um passo atrás, que é a flor. Tá? Então, as flores, gente, eu sou suspeito para falar, porque são um dos órgãos que eu mais acho interessantes dentro do mundo das plantas. A gente foca agora na anatomia, na morfologia reprodutiva, bem em angiospermas, tá? Que são as plantas que têm flores e frutos, além das sementes. Então, a gente não vai falar muito de gimnosperma em si, só para entender alguns aspectos da evolução das angiospermas nesse sentido. E a flor é a estrutura reprodutiva de angiospermas, sexual, né? E, em geral, a gente tem que, efetivamente, antes de pensar na forma, pensar na função. Porque as flores são extremamente diversas, né, gente? Aí na foto tem uma flor de maracujá linda, mas a gente tem desde flores muito pequenas até flores muito grandes, flores recortadas, flores não recortadas, flores coloridas, flores sem cor, flores com cheiro, flores sem cheiro, um tanto de coisa diferente. E quando você compara, por exemplo, uma flor de maracujá com uma rosa, com uma flor de goiabeira, parecem coisas vindas de universos completamente diferentes, né? Mas todas representam a mesma estrutura, que tem uma função bastante específica e bastante importante, né? No sentido da vida dessas plantas. E, diferentemente dos outros órgãos, tá, gente, que a gente via órgãos multifunção, né? A folha serve para fotossintetizar, mas também guarda água, também faz troca gasosa, também tem estrutura de defesa, o caule sustenta, conduz seiva. A flor é um órgão de função restrita. Ela vai servir especificamente para a reprodução sexuada.
Então a gente está vendo esse momento aí que a flor está ganhando um beijinho do morcego, né? Que vai carregar o pólen dessa planta para outra, e aí fazer o processo que o Otávio tinha comentado com a gente lá no começo da aula, o processo de polinização, tá bom? Então, as flores servem única e exclusivamente para a reprodução sexuada. A razão de ser e estar, de existir da flor é a reprodução sexuada. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Quer falar, Iranides, Ju? E é só dizer que não. Não? Ah, a Emily fez uma pergunta interessante. Ó. Toda planta é fêmea? O que vocês acham disso, gente? Não. Não? Existe macho e fêmea em planta? Como funciona? Eu acredito que sim. Porque aqui tem um coqueiro que nunca na vida colocou um coco. Tem o quê, Emily? Um coqueiro. Um coqueiro. É isso? Eu tô comentando a minha pergunta, se uma pergunta besta de popurrí. Não, isso é ótimo para a gente poder pensar. E vamos pensar juntos sobre isso, gente. Vocês aí que são alagoanos da Gema, né? Nunca vi um lugar para ter mais coqueiro em Alagoas. Será que o problema do coqueiro da Daemily não colocar coco é o sexo da planta ou são outros fatores? O que vocês acham? Eu acho que são outros fatores. Por que você acha isso, Iranides? Agora me pegou. Mas eu moro próximo ao litoral, e perto do litoral tá um monte de coqueiro, então eu não sei. Então vamos lá, ó. Alguns colegas já começaram a ajudar a gente aqui no chat, né? O Otávio, o Cleverson já mandaram que existem flores que são hermafroditas. O que significa ser hermafrodita, gente? Dois Quer dizer que você possui duas gametas, masculino e feminino. Isso, são estruturas que têm... São indivíduos que têm os dois sexos, né? No mesmo indivíduo. Então, a respeito das flores, a gente vai voltar para ver as nomenclaturas na aula de quarta-feira, tá? Então, não vou falar muito nome específico agora, não, para não adiantar muito, não dar muito spoiler. Mas a gente vai ver que as flores podem ser unissexuadas e as flores podem ser bissexuadas. Isso vai ter efeito na flor e na planta. Por exemplo, eu posso ter uma planta que tem flores separadas, macho e fêmea, e essas flores podem estar na mesma planta, tá? Eu posso ter plantas que têm flores macho e fêmea separados, e essas flores podem estar em plantas diferentes, e eu posso ter flores que têm macho e fêmea na mesma flor, e essa planta tá essas flores estão na mesma planta. Então, olha quantas combinações a gente pode ter, dependendo do grupo que a planta está. Então, para responder a pergunta lá no começo, né? As plantas são só fêmeas? Não, a gente não tem só planta fêmea. A gente tem planta fêmea, tem planta macho e tem planta que é macho e fêmea ao mesmo tempo, dependendo da espécie, tá, gente? Isso é uma coisa que é bem ligada à espécie da planta. Então, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo bom. Já viram que tem algumas flores do mamoeiro que dão mamão e as outras não? E algumas outras não? Elas abrem, né, e caem sem dar mamão? Porque no mamão a gente tem flor fêmea e flor macho. E só as flores fêmea vão gerar o mamão, né? Porque só as flores fêmea têm ovário para poder se desenvolver e formar o fruto. Então nós vamos ver todas essas estruturas que compõem a flor na quarta-feira, mas a partir daqui a gente pode pensar que existe flor fêmea, existe flor macho, existe flor hermafrodita, com as duas estruturas sexuadas, né? Tanto macho quanto fêmea. E existe planta fêmea, planta macho e planta hermafrodita, tá? Então, no caso do teu coqueiro aí, da Emily, é provavelmente alguma questão de manejo, tá? Porque os coqueiros não são separados, ele tem no mesmo indivíduo os dois sexos, né? Então, ele pode gerar tranquilamente. Olha o Otávio comentando aí, né? Ó, tinha um pé de laranjeira com mais de 15 anos na minha casa, que só colocou laranja depois que cortamos um galho de mangueira que estava fazendo sombra. Então, isso é muito interessante para a gente pensar sobre a reprodução sexuada de um ponto de vista ecológico, gente, porque é o seguinte... eu não sei quantos de vocês aí já são pais e mães, mas uma coisa que eu posso afirmar é o seguinte: filho é caro, certo? Então a gente pode fazer essa mesma analogia. Criar uma criança hoje, já imaginou o preço que é isso? Já viram o preço que está a fralda? O preço que está o leite ninho? Se a criança precisar tomar uma fórmula, é uma coisa esdrúxula. E para as plantas não é diferente.
elas investem muita energia no processo de reprodução sexuada. E uma energia em órgãos que, em geral, não devolvem essa energia para a planta. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, a flor, a função é reprodução. Então, tudo que ela recebe de recurso da planta, ela não devolve. A gente pode pensar, por exemplo, algumas raízes de planta aérea também faz fotossíntese, então recebe recurso, mas gera um pouquinho. Alguns caules fazem um pouquinho também. As flores não, elas não querem nem saber, elas querem, ó, o vem a nós. E isso é muito caro, porque você imagine, a flor é aquela parte mais interquietada da planta. Ela tem que ser colorida, ela tem que ser cheirosa, dependendo de quem poliniza. Isso tudo custa. Né? Quem compra maquiagem aí, quem compra perfume, sabe que é um investimento considerável, né? Para ficar colorido, para ficar cheiroso, a gente gasta bastante dinheiro e as plantas gastam bastante energia nesse processo. Pensem que, quando a gente olha um pezinho de laranja sem flores, né? Claro que as folhas são super aromáticas, mas nada se compara com um pé de laranja florido. Já passaram perto, gente? O cheiro vem de longe, você sente, assim, um aroma delicioso, de longe, né? Isso tudo custa recurso para a planta. Então, a reprodução sexuada é um processo caro, tá? E que vai demandar uma série de apostas que a planta faz. Porque é o seguinte, quando a planta faz um brotinho, uma reprodução assexuada, ela tem quase certeza que vai dar tudo certo. Porque a muda do broto já nasce maiorzinha, já nasce mais esperta, vamos dizer assim, né? Já nasce com folhinhas maiores. O que vem da semente, a planta tem que conseguir gerar a flor, que a polinização tenha sucesso, que a fecundação tenha sucesso, que a maturação do fruto tenha sucesso, que a dispersão do fruto tenha sucesso, que a semente caia no lugar adequado, que a germinação tenha sucesso e que essa plântula se estabeleça. Então, são muitas fases que pode dar tudo muito errado, né? Então, tudo isso vão ser pressões para a formação de todas essas estruturas que a gente vai discutir a partir de agora, aqui na morfologia dos órgãos reprodutivos, tá? E levando em conta que as flores são exclusivamente voltadas para a reprodução sexuada, a gente vai mais uma vez raciocinar que tudo que acontece nesse sentido, nas flores, é para maximizar a ocorrência desse processo, né? Então, a evolução seleciona as flores para que elas sejam cada vez mais eficientes na realização do processo reprodutivo. Quando a gente pensa em angiospermas em geral, gente, esse é o ciclo de vida dessas plantas, tá? A gente deve voltar a isso lá em Botânica Sistemática, não sei se seremos nós, eu e vocês, mas vocês certamente verão isso de novo lá em Botânica Sistemática. E o que acontece, gente? Vamos começar aqui, ó, de um ponto qualquer, porque acaba sendo um ciclo, né? Então, nós temos uma semente. Essa semente vai crescer, vai se estabelecer e gerar uma flor. Folhas ou flores? Desculpa, Jorge, eu falei folhas? Tá no slide, folhas. Não, aqui é flores. Vou corrigir antes de mandar para vocês, tá? É porque eu aproveitei o molde da aula de folha. Mas eu corrijo e mando. Aqui é flores, tá, gente? Deixa eu até riscar aqui já. Obrigado, viu, Jorge? Não é folhas, é flores. Beleza? Então, o ciclo de vida é basicamente esse aí, ó. As angiospermas nascem da semente, crescem e vão gerar flor. Isso aqui, gente, é uma coisa que vocês perguntam direto. Por exemplo, nossa, professor, espada de São Jorge da flor? Dá. Capim da flor? Dá. Grama da flor? Dá. Costela de Adão da flor? Dá. Se a planta não é uma gimnosperma, se ela não é uma samambaia, se ela não é um musgo, ela dá flor. Você pode nunca ter visto, mas se essa planta for uma angiosperma, ela tem estrutura floral. Tá? Zamioculca da flor? Dá. Então, o que precisa para dar flor? Ser uma angiosperma. Beleza? Ao formar essa flor, vai haver também a produção dos gametas, que vão estar lá, o masculino dentro do gâmeo de pólen e o feminino dentro do saco embrionário, do ovário. Vai haver fecundação e eu vou ter a geração de um novo indivíduo. Vou passar bem batido nisso aqui, porque isso aqui não é o central da morfologia vegetal, tá? É só para a gente lembrar mais ou menos como que acontece a reprodução sexuada nas angiospermas, mas isso vocês voltam lá em Botânica Sistemática, e se a professora ou o professor não falar, fala, ó, o professor Guilherme ficou devendo lá em morfologia, vamos voltar nesse ciclo aqui que é bastante importante, tá? Inclusive porque é uma das coisas que mais se foca na botânica do ensino básico, viu? O ciclo de vida dos diferentes grupos vegetais. Então, o que acontece?
a reprodução sexuada vai começar na flor e, idealmente, vai terminar na germinação das sementes. Otávio fez uma pergunta aqui. Os transgênicos necessitam da polinização das flores? Bom, gente, aí a gente tem duas discussões que são totalmente à parte, tá? Um organismo transgênico é um organismo que tem um gene inserido no seu pool gênico, no seu pool genético, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de algodão transgênico ou soja transgênica, em geral eles chamam de soja BT, vou falar da soja, por exemplo. Esse BT, gente, vem da espécie que doou o gene, que é uma bactéria, o Bacillus thuringiensis. E ele transforma a soja numa planta resistente ao ataque de insetos, que com a inserção desse gene, ela produz lá uma toxina que o inseto come e morre, tá? Não consegue consumir esse indivíduo. Isso tem alguma coisa a ver com polinização? Nada. Então, para dar soja, a soja transgênica precisa ser polinizada, tá bom? Algumas plantas vão dar frutos sem necessidade de polinização, mas isso foi feito a partir de muita seleção artificial em geral, tá? E algumas se dão por desregulação fisiológica. Então, falando do primeiro exemplo, por exemplo, a bananeira. Todo mundo aqui come banana? Beleza. Já acharam semente em banana? Daí, então, você vê a banana que você está comendo, porque nossas bananas não têm sementes, né? O que a gente vê... Aquele negocinho pretinho. Ah, mas aquilo não é semente, aquilo são os óvulos abortados lá, né? A banana é um fruto sem semente, que a gente chama de partenocárpico. Tá? Parteno é a palavra grega para virgem. Então, é um fruto que foi formado sem a fecundação. As bananas parentes aí, né, da nossa banana, que são selvagens, vamos dizer assim, têm sementes. Pode falar, Jorge. A banana que a gente come, que a gente compra no supermercado, não é um híbrido? Por isso que não tem semente? Então, mas isso se chama seleção artificial, né? A gente foi cruzando, foi selecionando até a gente ter esse fruto que a gente queria ter sem semente, tá bom? Hibridização é uma das formas de seleção artificial. Eu posso pegar uma planta... Quem faz muita hibridização, por exemplo, é criador de orquídea. O Isnal deve saber aí, né? Eu tenho uma planta que tem uma flor desse tamanho, mas é branca, e tem uma planta que tem uma flor desse tamanho, mas é vermelha. E daí eu posso tentar cruzar as duas para ver se eu tenho uma flor maior e colorida, por exemplo. Então, isso faz parte da seleção, os intercruzamentos também, tá? Nesse caso, a banana que a gente come já foi mega selecionada, né? Uma espécie do gênero Musa aí, e parte dessa seleção é feita com hibridização, tá? Então, o que acontece? Transgenia tem a ver com não precisar de polinização? Não. Tá? Outras plantas podem também gerar frutos sem semente, sem seleção artificial? Sim. Existe um processo chamado viviparidade, a gente pode falar um pouquinho dele quando a gente falar de frutos, no qual as sementes brotam dentro do fruto, mas isso é ruim para as plantas em geral, tá, gente? Porque elas estão brotando, logicamente, num momento que não faz sentido para elas brotarem. E, em geral, isso acontece por desregulação hormonal, tá? Mas, voltando aqui nas nossas companheiras, as flores, eu preciso contar para vocês o seguinte, gente. O que é que tem a ver, né, as flores com essa foto que eu estou mostrando para vocês? Uma foto cheia de dinossauro, né, cheia de grandes répteis, mas se vocês verem logo no primeiro plano, ó, no centro da tela embaixo, tem uma flor rosada aí, não tem? Estão enxergando ela? Aham, tem. Sim. Então, as flores, gente, elas não são tão recentes assim na evolução. Elas foram uma das últimas inovações, vamos dizer assim, grandes inovações das plantas, e elas surgem no período Cretáceo, que é esse mesmo período onde a gente tem uma grande diversificação dos dinossauros, tá? Inclusive, gente, vocês sabiam que o surgimento das angiospermas, das plantas com flor, pode ter sido um dos motivos para a extinção dos dinossauros? Não. Não, a Brenda sabia? Conta para nós, Brenda. O que você sabia disso? Sabia exatamente isso aí que você falou. Nada além disso. Ainda não explicar, não lembro não, mas eu já tinha lido algo sobre, ouvi um vídeo, sei lá. Tá, olha só. Os dinossauros, quando eles surgem, um período atrás, aí no Jurássico, eles vão conviver com grandes samambaias, né, os ancestrais, as nossas samambaias atuais, com gimnospermas também. E essas plantas, elas têm um potencial químico menor que o das angiospermas.
As angiospermas, gente, as plantas com flor, elas são verdadeiras fábricas químicas. Tem planta com muito composto. A gente já falou disso quando a gente estava comentando lá das defesas, né? Que a gente falou da ortiga, por exemplo. Isso é um arsenal químico avançadíssimo, né? Um organismo conseguir produzir no metabolismo secundário esse tipo de coisa. E o surgimento das angiospermas, que são plantas que têm muito sucesso na Terra, elas conseguem colonizar diversos lugares pela presença do fruto, pela presença da semente, né? Vão fazer com que elas dominem grandes áreas, e os dinossauros, em conjunto, tá, gente? Com meteoro, com mudança climática, um tanto de coisa, não foi só as plantas o vilão do negócio, não. Eles começam a ter uma falta de alimento, por quê? Os herbívoros, dinossauros, estavam acostumados a comer outras coisas. Começa a surgir um tanto de planta que é roots, que os bichos não conseguem comer direito e que estão colocando outras plantas em extinção, porque elas são muito boas competidoras, pelas vantagens evolutivas que elas trazem. Os herbívoros começam a passar fome, as populações começam a diminuir, os carnívoros começam a diminuir também, né? Então isso já foi abalando a estrutura aí dos dinossauros para eles serem extintos lá. O ponto final foi o meteoro, que caiu lá em Yucatán, no México, mas as plantas fizeram parte disso, tá? Então, toda vez que vocês forem julgar uma plantinha e falar que é mato, lembra que as avós dela ajudaram a matar os dinossauros, né? Pouca bosta não, é muita, né? E ao longo desse tempo todo, gente, as angiospermas se tornaram o grupo de plantas certamente com o maior sucesso do planeta. A gente encontra angiospermas em quase todos os ambientes do planeta, né? Desde desertos até altos de montanha congelada. E netas das avós que mataram os dinossauros, exatamente aí, as flores estariam fazendo esses posts no Instagram, atualmente. E o que acontece? Agora a gente tem que se perguntar o seguinte, para que raio surge a flor, então, nessa época? Porque assim, ó, as plantas já estavam saindo da água fazia um tempo, né? As briófitas começaram esse processo, as pteridófitas avançaram, as gimnospermas deram um grande passo, formando florestas bem longe da água. Então já estava tudo ok. Já tinha semente, uma estrutura de dispersão que podia ir para lugares bem distantes. Para que raios surgem as flores? Então, nesse ponto eu vou pausar aqui, ó, e eu quero que a partir de agora vocês se corrijam junto comigo, que eu falei uma frase aqui de uma forma proposital, mas justamente para a gente desconstruir esse pensamento. Geralmente, quando nós estamos falando de evolução, a gente costuma ouvir, tal estrutura evoluiu para tal coisa. As flores surgiram para isso, a semente surgiu para aquilo. Escrevam aí no caderno de vocês. A evolução nunca é para alguma coisa. Certo? A evolução não tem um final idealizado. Quando está ocorrendo a seleção natural não faz ideia do que vai acontecer na próxima geração. Então, de repente, uma coisa que é muito boa nessa geração pode ser uma coisa péssima na geração que vem. Certo? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar os nossos interesses amorosos. Né? Não os nossos exclusivamente, mas vamos falar dos seres humanos. Né? Já pararam para pensar, por exemplo, como o nosso padrão de beleza muda ao longo do tempo? Durante a evolução da humanidade, coisas bonitas vão mudando, né? E, em geral, vamos supor, as coisas bonitas atual têm mais chance de se darem bem, né? Então, hoje, que pessoa que é uma pessoa bonita, um padrão tal. Então, essa pessoa provavelmente aí vai ser a pegadora do rolê. Agora, vamos fazer essa analogia com a evolução. Essa pessoa podia não fazer ideia de como vai ser esse padrão amanhã, apesar que a gente sabe que o nosso padrão é todo construído socialmente, pipipi, popopó, eu sei, tá, gente? Mas, tipo, na evolução, ela simplesmente não sabe. Hoje, essa característica pode ser melhor. E aí ela vai conseguir se dispersar nas populações, porque ela vai ter mais sucesso reprodutivo. Amanhã, ela pode ser péssima. O clima pode mudar, pode ocorrer alguma coisa que faça com que tudo aquilo que parecia bom antes seja ruim. Então, a evolução nunca é para, porque a gente só vê o resultado da evolução no futuro. Né? E esse futuro pode ser totalmente diferente da situação que eu tenho agora. Tá? Então, a gente não vai falar, as flores evoluíram para isso, as flores evoluíram para aquilo. Não. Falar. As pressões seletivas, tal, tal e tal, selecionaram essas estruturas em determinado momento do tempo. E aí, voltando lá nas flores, né, depois dessa ladainha inteira aqui do professor. O que é que vai selecionar a existência das flores, gente? Insetos, principalmente. Tá? De duas formas.
Vamos raciocinar comigo aí a primeira forma. Se a gente olha umas plantas mais primitivas, como por exemplo as samambaias, a gente consegue identificar essas estruturas aí nas folhas às vezes, não consegue? O que são essas estruturas aí, gente? O que são essas manchinhas marrons nas folhas das samambaias? Os órgãos de reprodução. Isso aí, a Brenda foi ótima, que ela foi bem generalista, né? E não deixou de estar certa. Aqui a gente tem os órgãos reprodutivos da samambaia, sexuados, tá? São os esporângios, aí dentro vão estar os esporófitos, a gente vai ver isso melhor lá na botânica sistemática também. O que importa é o quê? Isso aí serve para reprodução sexuada, tá? A samambaia gasta uma energia produzindo esses negócios aí, tanto que vocês veem que elas não estão sempre assim, né? Tem algumas épocas que se você virar a folha você vê as estruturas, e em outras épocas você não vê. Ela tá verdinha, lisa, normal, beleza? Agora você imagina, a planta está investindo um tanto de recurso ali, aquilo precisa muito dar certo, aquilo lá vai estar cheio de energia, né? Cheio de reserva nutricional, cheio de nutrientes, cheio de coisas importantes para que aquilo dê certo. No final das contas, a gente investe nas coisas com coisa boa, né? É o mundo do rolê dos bichos. Vai ali, come um pouquinho, cheio de energia. Então, o que acontece? Quando estão surgindo as angiospermas, também estão surgindo os insetos. E aí os bichos vão adorar comer as estruturas reprodutivas disso. Isso se torna uma pressão seletiva. Porque imagine, você tem todo um gasto fazendo uma estrutura reprodutiva, quando você está lá, ó, prontinho para poder se reproduzir, vem um bicho como um negócio meio seu rolê. Não tem condição, né? E aí essas plantas que sofriam esses ataques não deixavam descendentes, justamente porque elas estavam tendo um pedaço reprodutivo consumido, né? E é isso que vai gerar a estrutura floral que a gente vê hoje, tá? Por exemplo, quando a gente olha nas gimnospermas, nas pinhas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pinha ao vivo, pinheiro não é uma coisa muito comum aqui no Nordeste, né? Mas a pinha tem toda essa estrutura assim, e em cada pedacinho desse que abre, gente, que parece uma folhinha, né? Lá no fundo eu vou ter o óvulo, tá? Que vai ser fecundado e virar uma semente. No caso, deixa eu ver aqui se é uma mãozinha levantada. Fala, Zé. O senhor falou que os pinheiros, foi isso, não são encontrados aqui no Nordeste? Falei que não é muito comum, Sim. né? Eu encontrei um na frente do mar, bem interessante. Eu até fotografei, tirei foto dessa pinhazinha aí, da flor, tirei foto do caule, de tudo, porque eu estava curiosa para saber que planta ela era. Aí eu fui pesquisar e eu encontrei, é conhecido como pinheiro negro, que é famoso como pinus, e ele é uma planta grande, bem invasora, né? Isso, professor. Eu fui procurar muda para me trazer para casa, só que daí eu não encontrei. Aí eu fui pesquisar. Então, a primeira coisa, Zé, você não tirou foto da flor do pinheiro, porque pinheiro não tem flor. Pinheiro é uma gimnosperma, né? As gimnospermas não têm flores. Mas eu encontrei um negocinho bem parecido. Quer que eu mostre aqui a foto? Nem sempre o que parece né? Compartilha aí sua tela com a gente. Sim, só um minuto. Só um minutinho, viu? Deixa eu entrar aqui e pegar a imagem. Então vamos lá, gente. Ó, enquanto o Zé tá pegando a imagem, a primeira coisa que a gente tem que pensar: esse pinheiro que tá lá na praia, ele chegou lá sozinho? Claro que não. Alguém levou, né? Então, por isso que eu disse que não é muito comum, justamente porque a gente até tem isso usado em projeto de paisagismo, algumas pessoas gostam. Se a gente for aqui, ó, chegar em dezembro, vocês forem nas casas de planta aqui de Penedo, vocês vão achar pinheiro de árvore de Natal, tá? Se vende, né? Porque isso é produzido comercialmente hoje, mas não é distribuição natural. É esse o contexto que eu quis dizer a respeito do pinheiro não ser muito comum aqui, beleza? Achou aí, Zé? Achei, só tá carregando aqui, que eu vou compartilhar pelo meu WhatsApp. Beleza.
Enquanto o Zé está compartilhando, gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Fala da Emily. Professor, não, é só para complementar um pouquinho. Apareceu. A questão tá. Só um minutinho, Zé. Termina da Emily. Acontecendo, tipo, tá falando que foram fazendo mutações, né? Tipo, até chegar num ponto sem semente. Professor viu uma vez na TV. Eu não lembro exatamente qual foi, acho que foi no Bem-Estar, não lembro, que disse que tinha uma melancia amarela. Seria o mesmo caso? Tipo, deles irem juntando uma planta com planta até chegar em uma nova espécie, é tipo isso. E aí, a gente pode lembrar que as plantas têm mutações também, né, gente? Às vezes elas nascem diferentes já e você pode continuar propagando essa linhagem, tá? Mesmo caso. Ah, tá certo. Porque aqui em casa tem uma banana vinho. Aí ela depois ficou amarela. Mas, tipo, é muito gostosa. Aí pode ser uma variedade da banana que vocês têm aí, né? Normal. Ok, agora vamos ver a foto do menino. Zé, tá aparecendo sua foto aí. Certo. Ó, aqui, ó, não parece uma flor? Não, isso é uma folha, né? Não, aqui, professor. Esse coisinho vermelhinho, deixa eu ver. Nessa outra aqui, ó. Isso aí que você tá mostrando é o que tá na primeira foto que tá embaixo, não é? Só que aí na primeira foto tá seco. Esse aqui. É. Ah, sim. Eu achei parecido, muito parecido com a flor, porque ele tinha, tipo, uns fiozinhos meio avermelhado. Tá, mas ó, já vamos tirar isso da cabeça, gente. Ó, gimnosperma não tem flor. Pinheiro não tem flor, beleza? Olha ele, Araucária é um tipo de pinheiro, tá? como ele é lindo, tá vendo? Sim. Ó, aquele momento sensibilização, gente. Lindo, mas não tem nada a ver com a nossa flora, tá? A gente tem árvores maravilhosas. Não plantem pinheiros, por favor. Vamos plantar murici, vamos plantar pau-brasil, vamos plantar ipê, vamos plantar cambuí, vamos plantar caju, tá? Vamos plantar as coisas nossas, tá bom? Muito bonito, mas não tem nada a ver com o Nordeste, nada a ver com a nossa Mata Atlântica, que já está tão detonada. Não vamos botar espécies altamente competidoras, como é o caso do pinheiro, beleza? E aí o que acontece, gente? Por mais que essas estruturas sejam similares, a gente vai lembrar que a evolução muitas vezes seleciona estruturas em grupos diferentes que vão funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Então, por exemplo, quando a gente compara tubarão e golfinho, os dois são de grupos totalmente diferentes, né? Um eu estou falando de um peixe cartilaginoso, de um condricte, que é o tubarão, o outro eu estou falando de um mamífero, que é o golfinho. Mas os dois têm aquela nadadeira em cima das costas, né? Justamente porque a vida no mar favorece o surgimento desse tipo de estrutura. Então, quando a gente olha a estrutura da pinha, ó, que está sendo colocada aí na tela da aula, que eu vou compartilhar, né? Esqueci que eu já tinha parado de compartilhar a janela com vocês, que está sendo aí colocada na tela da aula, ela pode até lembrar de alguma forma uma flor, né? Ter essa lembrança de longe, mas ela não é uma flor propriamente dita, tá bem? Justamente porque a primeira coisa que começou a acontecer na evolução para a gente chegar nas flores foi, número 1, a cobertura dos óvulos, tá? O surgimento do tegumento dos óvulos. Então aqui nós temos todas representações esquemáticas de espécies de planta que já estão extintas. Os óvulos são essas partes que estão representadas aí em laranja, tá? E vocês veem que vai existindo uma tendência, são espécies diferentes, né, coletadas em tempos passados diferentes, de fechar esse óvulo numa casinha. É uma primeira proteção, né? Então eu boto um tegumento em volta desse óvulo. E esses óvulos muitas vezes ficavam expostos na margem das folhas, justamente para que houvesse facilidade nessa reprodução. E é aí que vem o pulo do gato, gente. De onde vêm as flores? As flores são órgãos que derivam de folhas modificadas. A gente tinha folhas reprodutivas, folhas com função reprodutiva, e ao longo do tempo a evolução vai selecionando dessas folhas uma estrutura totalmente diferente, que vai ser a flor no futuro. Então a gente tem um caminho mais ou menos assim, ó. Temos aqui folhas com os esporângios, né, os óvulos localizados na extremidade,
e eu tenho uma tendência do fechamento dessa folha como se fosse um tubinho, porque isso vai proteger os óvulos lá dentro, certo? Esse é o nosso início do ovário das flores, que a gente vai ver bonitinho na quarta-feira, todas as partes da flor, tudo certinho. Aqui a gente está falando mais do critério evolutivo, tá? Então, com o fechamento dessa folha, a gente vai ter a formação primeiro do ovário. E isso aconteceu, gente, durante milhares e milhares e milhares de anos. Não foi de hoje para amanhã, não, tá? E como que isso aconteceu? Porque certamente a gente tinha plantas com folhas totalmente abertas e os óvulos nas extremidades, plantas com folhas um pouquinho mais fechadas e os óvulos na extremidade, e essas plantas se davam pior do que essas, por exemplo. Na próxima geração eu tenho mais dessas. E às vezes surge uma um pouquinho mais fechada, que vai se dar melhor. E é assim que funciona a evolução por seleção natural, tá? Toda vez que eu tenho uma característica que me ajuda a lidar com o ambiente em que eu estou, eu consigo deixar mais descendentes, e na próxima geração, essa característica se espalha mais na população. Tudo bem? Então, a gente tem uma tendência de fechamento dessas folhas férteis, que vão culminar lá na flor. Mas aí você pode falar assim, né, professor, mas isso aí tá meio fraca essa explicaçãozinha do senhor aí, porque quando a gente olha na flor, não tem só umas coisas fechadas, tem pétala que é bem comprido, né? Tem sépala que é bem achatado, bem comprido também. Então, como que surge isso? Porque nós vamos estar trabalhando com duas tendências evolutivas diferentes. Uma é a proteção dos óvulos dos gametas. E aí você tem esse fechamento. Agora, ao mesmo tempo que eu protejo, eu também torno de difícil acesso para os polinizadores, por exemplo, né? Era muito mais fácil um polinizador achar um trem que estava aqui na beirada do que ele achar um trem que fica lá dentro do tubinho, que ele tem que entrar com a cabeça e descobrir o que está lá dentro. Então, parte da tendência evolutiva das flores também faz parte de chamar a atenção dos polinizadores ou uma estrutura que funcione para a polinização que essa flor depende. Então, eu tenho essa tendência de fechamento e eu tenho a tendência de geração de outras partes da flor que vão facilitar a polinização, como, por exemplo, as pétalas, aí vão ter o aroma, a cor e tudo mais. Até aqui, tudo bem? Tudo ok. Dúvidas, choro, ranger de dentes? Por enquanto não, né? Tá massa. E aí a gente pode se perguntar, então, gente, qual que era a cara dessa flor antiga, né? Porque pense, um belo dia surgiu um indivíduo que tinha a primeira flor da forma como a gente conhece, e essa flor foi a mãe de todas as outras flores. No sentido de, a partir de uma estrutura, eu tive pressões seletivas diferentes que formaram todas as flores que a gente conhece. Desde a flor do maracujá até a flor do mamão, passando pela flor da mamona, da manga, tudo. E é tudo muito diferente, né? A flor ancestral, gente, provavelmente tinha uma carinha assim, ó. E agora vamos tomar muito cuidado, que é o seguinte, essa espécie é uma espécie que está viva atualmente, tá bem? Então ela não é exatamente a flor ancestral. É só porque o formato dela provavelmente é muito parecido com o formato da flor ancestral. Ela é uma espécie bem primitiva, algumas pesquisas que foram feitas, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, chegaram à conclusão que a flor era realmente bem similar a essa. A flor ancestral não tinha toda essa diferenciação, essa complexidade que a gente vê nas flores de hoje. Então, essa flor ancestral jamais pensaria em ser uma flor de maracujá, com 200 partes diferentes, coisa fininha, coisa achatada, antera, estigma, tudo diferente. Não, ela era uma flor mais simplificada. Quando a gente olha nessa figura, a gente não nota muita diferença entre sépala e pétala, né? Que sépala geralmente é aquela parte verde. Vamos pensar num botão de rosa, tá? Aquela parte verdinha que segura as pétalas são as sépalas. A pétala é o colorido, né? Vai ser vermelho, branco, champanhe, amarelo. Então essas são as pétalas. E em volta tem um copinho verde, né? Que segura todas essas pétalas dentro, que são as sépalas. Algumas plantas têm diferenciação nisso, nós vamos voltar nisso na quarta-feira, outras não, e é provável que a planta ancestral não tivesse muita diferença nisso, tá? Fosse tudo bem similar. Aí a gente consegue ver que é tudo estruturinhas brancas, né? Sem muita diferenciação. Inclusive, sem muita diferenciação da parte fértil para a parte estéril. Esse pedaço aqui, ó, que eu estou apontando para vocês, é a parte fértil masculina, mas quando a gente olha as pétalas aí,
das beiradinhas é tudo muito similar, né? Nem parece que há diferença. Então, a gente tinha uma flor de uma estrutura bastante geral, e nesse slide aqui, ó, a gente vê mais ou menos como era a cara dela, efetivamente, tá? Tudo colocado de uma forma espiralada e num eixo, a gente vai ver isso. E a partir dessa morfologia central, nós tivemos a origem de todas as outras plantas, né? No sentido de todos os outros formatos de flores que nós vemos na natureza hoje, por diferentes pressões seletivas. E vejam que a gente está contando uma história de folhas que se modificam, né? E é uma história muito bonita, a gente não sei, eu chego a ficar emocionado, assim, porque é muito bonito você pensar que isso aconteceu e como essas coisas foram dando sucesso para esses indivíduos. E tem 3 grupos de gene que ajudaram bastante nessa história, que são os genes A, B e C, tá? Esses genes vão ser basicamente os responsáveis por regular toda a expressão morfológica da flor. Porque aí você pode perguntar para mim, falar, tá bom, professor, mas se a flor é uma folha modificada, por que que efetivamente ela vira flor e não uma folha qualquer, né? Se a gema vai virar alguma coisa nova, como que ela sabe que ela tem que virar flor e não folha? Então, nós vamos ter a ação desses genes ABC, que vão expressar proteínas responsáveis pela organização de diferentes partes da folha. Então, veja que a gente tem uma dinâmica, muitas vezes, de ação isolada e de ação conjunta. Então, veja, ó, o gene A. Quando eu tenho a expressão dele sozinho naquela parte da planta, eu vou formar, basicamente, as sépalas. O gene C vai formar os carpelos, que a gente vai ver que são os órgãos femininos. Quando eu tenho a ação de C e B junto, vou formar os estames, que são as partes masculinas. E quando eu tenho a ação de A e B, eu vou formar as pétalas, que são a parte mais chamativa das flores. Então, aqui a gente pode ver como existe uma dinâmica gênica complexa que vai determinar a estrutura das flores, mas sabendo que, em geral, essas partes vão ser as partes centrais na construção de uma flor. O carpelo, os estames, as pétalas e as sépalas, mais alguns adendos que nós vamos ver na quarta-feira. Tá bem, pessoal? Aqui, ó, vejam bem, não precisa saber qual que é a mecânica da expressão gênica aqui, sabe? Qual proteína está sendo expressa, como que ela vai agir bioquimicamente, não é nada disso que a gente quer aqui na morfologia. A gente quer mais entender como esses genes podem agir juntos para formar diferentes partes da flor, como está colocado de forma bem simples nesse slide. Tá bom? Temos dúvidas? Não? Por enquanto, não. Então, massa. Vou parar a gravação aqui, pessoal.